Olá, meu nome é Daniel Carvalho e eu sou arquiteto. Seja bem-vindo ao podcast Como Construir Sua Casa. Aqui a gente vai falar de um passo a passo bem simples e explicativo, direto ao ponto para você que deseja construir uma casa em condomínio fechado, tá bom? A gente vai deixar você mais próximo do sonho de ter a própria residência, e o melhor, do jeito que você sempre quis. Vamos lá? Olá, meu nome é Daniel Carvalho, eu sou arquiteto. Seja bem-vindo novamente ao nosso canal, onde a gente vai falar um pouco mais, sobre o nosso e-book, Como Construir Sua Casa em 10 Passos. O link está aqui na descrição, tá? A gente está fazendo uma leitura guiada de todos os capítulos e a gente está entrando, em alguns pontos específicos para dar maiores explicações e para ajudar você, nisso tudo. Lembrando que se você fizer, a aquisição desse e-book, agora ele vem, juntamente também com o audiobook, que a gente narra, o livro todo para você poder escutar no carro, onde você quiser, quando você quiser, e também um webinário onde é uma aula completa sobre cada um dos capítulos, tá bom? Vamos seguir aqui então. Então a gente parou na última aula, falando sobre a declividade do lote. A gente terminou a leitura aqui e a gente vai para os dois tipos de terreno, que a gente tem, que é o lote em aclive e o lote em declive. Vocês devem perceber, assim que vocês estiverem procurando seu terreno e tudo mais, se você visitar um condomínio fechado, você vai perceber que se você estiver numa via e do seu lado direito todos os terrenos estão subindo em relação à rua e do lado esquerdo todos os lotes estão descendo, em relação à rua, ocorre um fenômeno muito interessante. Do lado esquerdo, onde a gente tem lotes em declive, todo mundo vai ter construído. E onde a gente tem os lotes em aclive, raramente, se for o início de condomínio, você vai ver poucas casas construídas ali do lado direito ou nenhuma casa construída, como é o caso de alguns condomínios aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Por que isso acontece? Porque esse terreno em aclive, como eu expliquei anteriormente, eu estou no passeio e quando eu entro dentro do terreno eu tenho que subir. Então ele é um lote em aclive, ele sobe no sentido logadouro público, fundos do lote. Ele está mais alto que o nível da rua. Ele é um terreno mais barato na hora de comprar, só que ele oculta, grandes gastos de movimentação de terra e também de contenção. Então, normalmente a pessoa vai, faz o projeto, tenta, viabilizar o máximo possível a construção, mas às vezes o molho fica mais caro que o peixe. Por quê? É muito caro construir em terrenos em aclive por conta disso. Tem alguns casos que eu já ouvi falar de gastar mais de meio milhão só para fazer uma contenção, para poder colocar a casa, fazer uma movimentação de terra ali, fazer todo tipo de muro de arrimo, para que a casa fique segura ali no terreno em aclive, tá bom? Então, um terreno que você vai precisar necessariamente escavar ele, porque você tem que implantar rampas de acesso, você tem que plantar a própria casa, o fundo da casa não pode ficar totalmente fechado, então você vai ter que criar algum tipo de talude ali no fundo da casa também, para que você tenha ventilação e iluminação natural. E também as contenções, caso você tenha, sei lá, uma garagem subsolo, alguma coisa assim. Então, isso tudo deixa mais complicado, a implantação de uma casa em terreno em aclive. Logicamente, se o terreno tiver um aclive muito severo, isso aqui vai ser mais caro, e se for um aclive bem menos, severo, que ele seja mais suave, a gente vai ter isso de uma forma mais tranquila, Então, a gente sempre está falando aqui de extremos, mas, assim, via de regra, a gente vê, percebe também através dos clientes e tudo mais, que os lotes em aclive, eles têm maior dificuldade de viabilizar financeiramente mesmo, tá bom? E uma coisa interessante é que ele também tem vantagens, Normalmente você tem uma visada, que é interessante, e você consegue ter uma vista, às vezes uma vista acima, até do seu vizinho da frente, isso é legal também, mas em alguns pontos também não é tão bom porque você vai estar com a casa voltada para a rua, então talvez você não tenha tanta privacidade assim quanto você queira, Visto que a casa em declive ela vai ter privacidade, desde que você tenha uma fachada um pouquinho mais fechada ali para a rua e ela pode se descortinar para você mesmo, para o seu próprio terreno. Vamos lá agora para o terreno em declive, que a gente brinca que é o terreno que desce, no sentido logrador público, fundos do terreno. Ele se encontra, abaixo, do nível da rua, Então, quando eu estou no passeio, eu desço, Então, ele está descendo em relação à rua. Por que é interessante, esse tipo de terreno em declive? E, em alguns casos, ele não é tão interessante assim, que eu vou explicar aqui para vocês também, mas normalmente é o terreno favorito aqui, por nós aqui do escritório. Ele é um terreno interessante pelo fato de ele não gerar custos de implantação. Então, normalmente você tem uma rampa em terreno natural,
a casa está flutuando em relação ao terreno, e você não tem essa série, né, de contenções, né, escavações que vão gerar um maior custo aí para a sua obra, tá? E normalmente ele também é um terreno que tem vista, né? Vista pelo menos para o fundo, né? Então ele também é interessante. Você chega pelo nível da rua, o terreno continua descendo, então você tem uma vista definitiva, né? Ali para o fundo, como na imagem aqui, né? Porque o declive, né? É um declive interessante e ele permite uma visada, né? Definitiva ali para o fundo, né? Que a gente tem essa mata. O que acontece é o seguinte, também não pode ter um declive muito forte, porque se a gente for colocar, por exemplo, a casa, né, no mesmo nível da via e o terreno cair de uma forma muito forte. A partir do momento que a gente tem alicerces ali e depois a gente tem estrutura aparente, né, acima do solo, acima de 3, 4 metros, isso daí passa a ficar mais caro também, tá? Então, normalmente a gente tem que ter um declive ou a gente tem que aproveitar, né, de alguma maneira esses pavimentos que vão ficar semi-enterrados também, né, para instalar garagem, instalar um gourmet ou, sei lá, ter área social, né, com maior contato ali com o solo, né, e com o gramado ali que você vai ter no seu terreno, tá? Mas normalmente a gente consegue aproveitar melhor esse tipo de lote e ele é voltado normalmente para uma meiuca de quadra, né, onde a gente tem maior silêncio e marasmo também, tá? Então a gente acha muito vantajoso a questão do terreno em declive. Depois, na próxima semana, a gente vai falar um pouco mais sobre a localização do lote, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e faço o convite novamente aqui para vocês, né, para adquirirem o nosso e-book Como Construir Sua Casa em 10 Passos, que a gente está fazendo uma leitura guiada aqui, e com ele, né, você vai ganhar o bônus aí do audiobook para você escutar quando e onde quiser, e também o webinário, que é uma aula, né, sobre cada capítulo aí, tá bom? Um abraço e até a próxima semana.